Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos detalhar um pouco a diferença entre máquina de Moore e máquina de Mealy. Nós já sabemos a diferença teórica entre uma máquina de Moore e uma máquina de Mealy. A máquina de Moore é aquela que a saída depende apenas do estado atual. A máquina de Mealy é aquela que a saída depende tanto do estado atual como das entradas. Mas existem algumas implicações em a gente utilizar a máquina de Moore e máquina de Mealy. E para entender essas implicações, a gente vai resolver um exemplo. Então, o exemplo pede para projetar uma máquina de estados correspondente a um detector de sequência 1010. Só que nesse caso, a gente vai fazer todo o projeto utilizando topologia de Moore e vamos repetir o projeto para a topologia de Mealy. E a gente vai comparar os resultados. Adiantando, a gente vai comparar os resultados em termos de duas coisas. Em termos das quantidades de flip-flop utilizados e em termos do sincronismo da saída. Então, vamos aqui ao nosso passo a passo de projeto. Vamos começar aqui o nosso projeto pela máquina de Moore. Então, vamos fazer o projeto utilizando Moore. Então, vamos ao nosso passo 1 de projeto, que é escolher a topologia. E nesse caso, a gente vai utilizar a topologia de Moore. Vamos agora ao passo 2. O passo 2 é o diagrama de transição de estados. Então, vamos começar com aquela dica que já foi dada em vídeo referente aos detectores de sequência. A gente vai criar o arco principal, que é o arco da detecção da sequência, que no caso é a sequência 1010. Então, eu vou começar com o estado S0, cuja saída é igual a 0. E eu vou colocar aqui, aplicar nessa máquina de estados, a sequência a ser detectada, ou seja, a sequência de entrada 1010. Então, estando no estado S0, se eu aplicar uma entrada igual a 1, que é o primeiro bit da sequência, eu vou para um estado que eu vou chamar de S1, com saída igual a 0, em que eu identifico nesse estado S1 que eu recebi um bit 1 em sequência. No estado S1, se eu receber o próximo bit da sequência, que é o bit 0, eu vou aqui para um estado que eu vou chamar aqui de estado S10, com saída igual a 0, em que nesse estado S10 indica que eu recebi a sequência 10. No estado S10, vou colocar o próximo bit da sequência, que é a entrada igual a 1. Eu vou para um estado que eu vou chamar de S101, com saída igual a 0, indicando que eu recebi uma sequência de bits 101. E por fim, quando eu receber o último bit da sequência, que é o bit 0, eu vou para um estado que eu vou chamar aqui de S1010, com saída igual a 1, em que eu, nesse estado, S1010, indica que eu recebi a sequência 1010. Portanto, nesse estado, a minha saída é igual a 1, porque nessa situação eu recebi a minha sequência a ser identificada. Ok? Vamos terminar de completar nosso diagrama de transição de estados, verificando aqui quais vão ser os estados próximos para todas as possíveis condições de entrada em cada um dos estados. Vamos começar aqui no estado S0. Estado S0 eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1. Qual vai ser meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0? Veja que a sequência que eu quero detectar é a sequência 1010. Se no estado S0 eu receber um bit 0, eu não inicio a detecção da minha sequência. Então, enquanto eu receber uma entrada igual a 0, eu permaneço no estado S0. Muito bem, cheguei ao estado S1. Estado S1 eu já sei qual é o estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. Falta descobrir qual é o meu estado próximo caso a minha entrada seja igual a 1. Quando eu chego no estado S1, eu já sei que eu recebi um bit 1. Se no estado S1 eu recebi outro bit 1, então eu tenho que ir para um estado da minha máquina de estados que indica que eu recebi um bit 1, que é justamente o estado S1. Então no estado S1, se eu receber uma entrada igual a 1, eu permaneço no estado S1. Vamos agora para o estado S10. O estado S10 indica que eu recebi aqui, no caso, uma sequência 10. Eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1.
Qual vai ser meu estado próximo caso a minha entrada for igual a zero? Então essa é a pergunta que eu tenho que fazer. É algum desses estados que está aqui na minha máquina de estados. Veja que quando eu recebo a sequência 1, 0, 0, é como se eu estivesse quebrando toda a minha sequência recebida. Então eu volto para o estado inicial de detecção da minha sequência. Ou seja, eu volto para o estado S0. Então do estado S1, 0, caso a minha entrada for igual a 0, eu volto para o estado S0. Porque eu quebro minha sequência, é como se eu tivesse recebido um bit 0. Vamos agora para o estado S101. Quando eu chego no estado S101, eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. Qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1? Então, quando eu chego no estado S101, eu já recebi a sequência 101. Se eu receber um novo bit 1, então veja que é como se eu estivesse iniciando uma nova detecção de sequência aqui. Ó. Eu recebo o primeiro bit 1 de uma nova sequência. Então, no estado S101, caso eu receba um bit 1, eu vou para o estado S1, fazendo esta transição aqui. Para o estado S1010, eu ainda não sei qual vai ser meu estado próximo, caso a minha entrada for 0 e caso a minha entrada for 1. Vamos analisar. Quando eu estou no estado S1010, eu já recebi a sequência 1010. Se eu receber um novo bit 0, então eu quebro a recepção da minha sequência, ou seja, eu recebo um novo bit 0. Eu tenho que identificar minha sequência toda do início novamente. Então, caso a minha entrada for igual a 0, do estado S1010, eu volto para o estado S0. E caso a minha entrada for igual a 1, quando eu chego no estado S1010, eu já recebi a sequência 1010. Caso a minha entrada for igual a 1, veja aqui que eu já tenho recebido, eu gero essa nova sequência aqui, ó. Essa sequência 101, que é representada justamente pelo estado S101. Então, nesse estado S1010, caso a minha entrada for igual a 1, eu vou para o estado S101. E temos aqui o nosso diagrama de transição de estados para o meu circuito sequencial. Vamos agora para o passo 3, que é a codificação. Esse meu diagrama de transição de estados, eu tenho 5 estados. Então, eu vou precisar de 3 variáveis de estado. Então, as variáveis de estado é 2, é 1 e é 0. Então, eu vou associar a cada estado da minha máquina de estados uma codificação. Então, o S0 eu vou associar a codificação 000, S1 vou associar a codificação 001, S10 vou associar a codificação 010, S101 vou associar a codificação 011 e S1010 vou associar a codificação 100. Essas outras codificações aqui, elas não estão associadas a nenhum estado a priori. O passo 4 consiste em escolher um flip-flop. Aqui vamos escolher um flip-flop tipo D. Vamos para o nosso passo 5, que é a tabela de transição de estados. Então aqui eu relaciono o estado atual, estado próximo para todas as condições de entrada, que no caso é x igual a 0 e x igual a 1, e a minha saída que eu vou chamar de y. Então, vamos analisar nosso diagrama de transição de estados para obter a nossa tabela de transição de estados. Estado S0 com entrada igual a 0, meu próximo estado é quem? É S0. Estado S0 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Saída do estado S0 é igual a 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S10. Estado atual S1 com entrada igual a 1, estado atual S1 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. A saída do estado S1 ela é igual a 0. Estado atual S10 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S0. Estado atual S10 com entrada igual a 1, S10 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S101.
Então aqui eu coloco S101. A saída aqui é igual a 0. Estado atual S101 com entrada igual a 0. Estado atual S101 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S1010. Então aqui é o estado S1010. Estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é quem? Estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1. Então aqui eu coloco S1. A saída aqui é igual a 0. Estado atual S1010 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é quem? É S0. Então aqui eu coloco S0. Estado atual S1010 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S101. Então aqui eu coloco S101. E a saída é igual a 1. Vamos colocar agora a nossa tabela de transição de estados na forma binária para implementar o nosso circuito sequencial. Muito bem, nós temos a nossa tabela de transição de estados aqui na forma binária. Pela codificação, essas duas primeiras linhas, as variáveis de estado atual é 000, corresponde ao estado S0. Essas duas linhas seguintes correspondem às variáveis de estado atual 001, é o estado S1. Essas duas linhas correspondem às variáveis de estado atual 0, 1, 0. Pela codificação, isso é o estado S10. Essas duas próximas linhas correspondem ao estado atual 0, 1, 1. Pela codificação, é o estado S101. E essas duas linhas correspondem às variáveis de estado atual 1, 0, 0. Pela codificação, é o estado S1010. Essas 6 últimas linhas, elas não estão atribuídas a nenhum estado. Então vamos preencher essa tabela de transição de estados na forma binária. Então, nessa primeira linha, eu tenho estado atual S0 com entrada 0. Meu próximo estado é S0. Vou colocar S0 na forma binária, que é 000, com saída 0. A saída do estado S0 é igual a 0. Na próxima linha, nós temos o estado atual S0 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1, então eu coloco S1 na forma binária, que é 001. E a saída do estado S0 é igual a 0. Na próxima linha, nós temos o estado atual S1 com entrada igual a 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S10, que codificado em binário é 010. A saída do estado S1 é igual a 0. Na próxima linha, nós temos o estado atual S1 com entrada igual a 1. Estado atual S1 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1. Então eu coloco S1 na forma binária, que é 001. E a saída do estado S1 é igual a 0. Na próxima linha, nós temos o estado atual S10 com entrada igual a 0. S10 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S0. Então eu vou colocar S0 na forma binária, que é 000. E a saída do estado S10 ela é igual a 0. Na próxima linha, eu tenho o estado atual S10 com entrada igual a 1. S10 com entrada igual a 1, meu estado próximo é S101. S101, codificado na forma binária, é 0, 1, 1. E a saída do estado S10 ela é igual a 0. Nessa próxima linha, eu tenho o estado atual S101 com entrada igual a 0. S101 com entrada igual a 0, meu estado próximo é S1010, que codificado na forma binária é 100. A saída do estado S101 ela é igual a 0. Nessa próxima linha, nós temos o estado atual S101 com entrada igual a 1. Estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1, que codificado em forma binária é 001. Com saída, no caso a saída do estado S101, ela é igual a 0. Nessa próxima linha, nós temos o estado atual S1010 com entrada igual a 0. Estado atual S1010 com entrada igual a 0, meu próximo estado é quem? Meu próximo estado é S0. Então aqui eu vou colocar S0 na forma binária, que é 000, e a saída do estado S1010 é justamente 1, que é o estado que identifica a minha sequência, não é? E essa linha nós temos o estado atual S1010 com entrada igual a 1. Estado atual S1010 com entrada igual a 1, meu estado próximo é S101. Então aqui eu vou colocar S101.
101 codificado de forma binária, que no caso é 0, 1, 1. A saída do estado S1010 ela é igual a 1. Essas 6 linhas de baixo, elas não correspondem a nenhum estado do meu diagrama de transição. Então vou utilizar elas, uma solução para isso é utilizar elas como don't care. É o que eu vou fazer aqui. Vou utilizar todas elas como don't care, tanto para estado próximo como para a minha saída. E nós temos a nossa tabela de transição de estados na forma binária. Podemos ir para o passo 6, que é obter as expressões. Ok, o passo 6 é obter as expressões de excitação e de saída. Não vou fazer esse passo aqui, já está um exemplo muito demorado e a gente ainda está na metade dele, porque a gente vai ter que repetir aqui para milli no caso. Mas você pode conferir aí as expressões da excitação D2, D1 e D0 e para a minha saída Y. Você pode fazer os mapas de Carnot e conferir esse resultado aqui, tá certo? Então aqui está a nossa implementação para a máquina de Moody. Veja uma coisa, eu vou precisar de quantos flip-flops aqui? Um flip-flop D2, D1 e D0. Então aqui eu tenho 3 flip-flops. Vamos implementar com máquina de MIDI para ver uma diferença bem interessante. Vamos agora fazer o nosso projeto com MIDI. Vamos para o passo 1, que é escolher a topologia. E a topologia, no caso aqui, é MIDI. A gente vai fazer exatamente o mesmo problema, só que agora utilizando topologia de MIDI. E vamos ver algumas diferenças. Vamos agora para o passo 2, que é o diagrama de transição de estados. E é aqui onde reside a primeira grande diferença do projeto de Moody para o projeto de MIDI. Essa diferença surge porque na máquina de MIDI eu não preciso criar um estado só para mudar uma saída. Porque na máquina de MIDI a saída depende tanto do estado como da entrada. Então, se eu tiver num estado, dependendo da condição de entrada, eu posso mudar o valor da minha saída. Eu não preciso criar um novo estado só para mudar o valor da minha saída. Vocês vão ver aqui essa pequena diferença, em particular nesse diagrama de transição de estados. Então, relembrando, faz bastante tempo, né, que a gente começou esse exercício, mas a sequência que a gente quer identificar é a sequência 1, 0, 1, 0. Então, vamos começar pelo estado S0. Nesse estado S0 é o estado inicial, ou seja, o primeiro estado de detecção da minha sequência. Vamos começar pelo arco principal de detecção da sequência, tá certo? Ou seja, aquele arco em que eu vou criar na minha máquina de estados a partir da aplicação dos bits da sequência que eu quero identificar, que é a sequência 1, 0, 1, 0. Caso eu receber uma entrada igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou para o estado dizer que eu recebi o primeiro bit da sequência, que é o bit 1. Nesse caso, sempre se lembre que na máquina de Mealy, a saída está associada tanto a um estado como a uma entrada. Então, nesse caso, essa transição acontece quando a entrada é igual a 1 e a saída associada àquela transição ela é igual a 0, porque eu não detectei a minha sequência ainda. Se eu receber o próximo bit da minha sequência, que é o bit 0, então eu vou para um estado que eu vou chamar aqui estado S10. O estado S10 indica que eu recebi a sequência 1, 0. Então, nesse caso, a transição aqui associada é do estado S1 para o estado S10. Acontece quando eu recebo o bit 0. E a saída, nesse caso, é igual a 0 porque eu ainda não identifiquei a minha sequência, tá certo? Vamos supor que eu estou no estado S10. Qual é o meu próximo bit da sequência? É o bit 1, é esse bit 1 aqui. Então, se eu receber um bit 1, eu vou para um estado que é o estado S101. Nesse estado 101, eu recebi a sequência 101. A saída associada a essa transição ela é igual a 0, porque eu ainda não identifiquei a sequência por completo, né? Só recebi os 3 bits da sequência. E agora prestem atenção, que isso aqui é um pulo do gato. Se eu receber o meu próximo bit 0, ok? Eu identifiquei a minha sequência, né? Recebi o bit 1, bit 0, bit 1. Se eu receber o próximo bit 0, eu identifiquei minha sequência de forma completa. Só que prestem atenção. Olhe, quando eu recebo essa sequência 1, 0, 1, 0,
Note bem esses dois últimos bits aqui, ó. Correspondem ao quê? Corresponde a eu receber a sequência 1, 0. E eu já tenho um estado na minha máquina de estados que indica que eu recebi a sequência 1, 0, que é o estado S1, 0. Então o que eu posso fazer simplesmente? Eu posso pegar e do estado S1, 0, 1 sair para o estado S1, 0 caso a minha entrada for igual a 0. Só que nesse caso aqui, a minha saída ela é igual a 1, porque eu consegui identificar a minha sequência. Deu para entender a questão da máquina de Mealy? A grande vantagem da máquina de Mealy, como eu posso mudar a minha saída dependendo da entrada, eu não preciso criar um novo estado só para que aquele estado seja o estado de identificação da minha sequência. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente identificar a minha sequência, ou seja, colocar minha saída para nível lógico alto, na transição, na própria transição da máquina. E isso, como vocês estão vendo, e provavelmente vai acontecer, vai me economizar um estado na máquina de estados, porque eu não vou precisar criar um novo estado só para identificar a minha sequência. Por quê? Porque eu posso simplesmente mudar o valor da minha saída na própria transição do estado. Eu não poderia aqui, voltando para a máquina de Moore, sair do estado S101, voltando para o estado S10, na condição de entrada igual a 0, embora realmente o estado S10 vai ser capaz de mapear a sequência que eu estou sendo recebida, mas eu não posso sair nesse caso, porque a saída do estado S10 ela vale 0. Só que se eu estiver no estado S101 e eu receber um bit 0, então eu recebi a minha sequência. Então a minha saída tem que ir para nível lógico alto. Na máquina de Moore, eu não tenho escolha. Mesmo que eu tenha um estado que represente a minha sequência recebida, a parte da minha sequência recebida, mas como eu tenho que identificar a sequência, ou seja, como eu tenho que identificar que a sequência ela foi recebida, eu tenho que criar um novo estado somente para a saída ir para nível lógico alto. Porque eu não posso usar o estado S10 para isso. Porque a saída do estado S10 ela vale 0. Ok? Então eu tenho que criar um novo estado somente para mudar o valor da minha saída. Aqui na máquina de Mealy eu não preciso fazer isso, porque a saída ela está associada tanto ao estado como à entrada, ou seja, está associado também à transição. Então eu posso mudar o valor da minha saída na transição, ou seja, mudando o valor da entrada. Por isso que aqui a máquina de Mealy ela vai me economizar um estado. Pode parecer absurdo você ter economizado um estado, mas pense bem. Você saiu de 5 estados, que é a máquina de Moore. A máquina de Moore aqui tem 5 estados. Para implementar 5 estados, eu vou precisar de 3 variáveis de estado. Ou seja, eu vou precisar de 3 flip-flops, porque cada flip-flop representa uma variável de estado. Já aqui na máquina de Mealy, eu tenho 4 estados. Para representar 4 estados, eu preciso de 2 variáveis de estado. E para representar 2 variáveis de estado, eu preciso de 2 flip-flops. Ou seja, só mudando a topologia de Moore para Mealy, eu economizei um flip-flop. Ok? Mas vamos terminar aqui nosso diagrama de transição de estados. Veja que aqui eu já fiz o arco de detecção da sequência, ou seja, o meu arco de detecção de sequência é qual? S0 para S1, S1 para S10, S10 para S101 e S101 volta para S10 caso a minha sequência for identificada. No caso, eu faço minha saída aí para nível lógico alto. Vamos agora para cada estado ver quais vão ser os estados próximos para todas as condições de entrada. No estado S0 é o mais fácil de identificar. Como é o estado de início de detecção da minha sequência e a minha sequência a ser identificada é 1010, caso eu receba um bit 0, eu permaneço em S0, porque a minha sequência não começou a identificação dela. Ok? Então, no estado S0, caso a minha entrada for 0, eu permaneço em S0. No estado S1, eu tenho um bit 1 recebido. Eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. Se eu receber um novo bit 1, então esse bit 1 recebido
é o início de uma nova sequência. Na verdade, o início de uma possível nova sequência, que é justamente representado pelo estado S1. Então, no estado S1, caso a minha entrada for 1, eu permaneço no estado S1. A minha saída aqui é igual a 0, porque eu ainda não identifiquei a minha sequência. No estado S1, 0, quer dizer que eu recebi a minha sequência 1, 0, ok? Eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for 1. Só que qual vai ser o meu estado próximo caso a minha entrada for 0? Se eu receber um novo bit 0, eu quebro a minha sequência recebida. Então, eu reinicio todo o meu processo de identificação de sequência. O reinicio do processo de detecção de sequência é o estado S0. Então, eu saio do estado S10 para o estado S0, na condição de entrada igual a 0, e a saída ali é igual a 0 porque eu não identifiquei a minha sequência. Para o estado S101, eu já sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for 0. Só que qual vai ser meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1? Se for igual a 1, nesse caso, verifique que esse 1 aqui é o início de uma nova possível sequência. E a identificação de uma nova possível sequência, o início de uma nova possível sequência, é realizada pelo estado S1. Então, do estado S101, eu vou para o estado S1 caso a minha entrada for igual a 1. A saída ali é igual a 0 porque eu não identifiquei a minha sequência. Então, aqui está nosso diagrama de transição de estados. Veja uma característica que, nesse caso, eu só tenho 4 estados. Enquanto no projeto Muri, eu tinha 5 estados. Então, só isso me fez economizar o quê? Uma variável de estado e, por consequência, me fez economizar um flip-flop. Vamos agora para o passo 3, que é a codificação. Nós temos 4 estados e, como já foi citado várias vezes, nós vamos precisar de 2 variáveis de estado, no qual eu vou chamar de E1 e E0. Então, essas são as variáveis de estado. E para cada estado, eu vou associar um conjunto de 2 variáveis de estado. Então, por exemplo, estado S0, vou associar as variáveis de estado 00. Estado S1, vou associar as variáveis de estado 01. Estado S10, eu vou associar as variáveis de estado 10. E o estado S101, vou associar as variáveis de estado 11. Então, essa é a codificação utilizada no nosso projeto. O passo 4 refere-se ao flip-flop utilizado. Até mesmo para comparar, vamos utilizar o flip-flop tipo D, que foi o flip-flop que a gente utilizou lá na máquina de Muri. Vamos ao nosso passo 5, que é a tabela de transição de estados. Então, estado atual S0 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S0 com saída 0. Então, aqui eu coloco S0 barra 0. Estado atual S0 com entrada igual a 1. Estado atual S0 com entrada igual a 1. Meu estado próximo é S1 com saída 0. Então, aqui eu coloco S1 com saída 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S10 com saída 0. Então, aqui eu coloco S10 com saída 0. Estado atual S1 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1 com entrada com saída, no caso, igual a 0. Então, aqui eu coloco S1 com saída igual a 0. Estado atual S10 com entrada igual a 0. S10 com entrada igual a 0. Meu estado próximo é S0 e saída ali é 0. Então, aqui eu coloco S0 com saída 0. Estado atual S10 com entrada igual a 1. S10 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S101 com saída igual a 0. Então, meu estado próximo é S101 com saída igual a 0. Estado atual S101 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S10 com saída igual a 1. Então, aqui é S10 com saída 1. E, por fim, estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é quem? Meu próximo estado é S1 com saída igual a 0. Então, aqui eu coloco S1 com saída igual a 0. Vamos agora para a tabela binária para realizar a implementação do nosso circuito. Ok? Nós temos a nossa tabela de transição de estados na forma binária. Essas duas primeiras linhas correspondem à variável de estado atual 0, 0, que é o estado S0. Essas duas linhas seguintes correspondem às variáveis de estado 0, 1, que é o estado S1. Essas duas linhas correspondem à variável de estado 10, que é o estado S10.
E essas duas linhas correspondem à variável do estado 11, que é o estado S101. Então vamos preencher essa nossa tabela, analisando a tabela de cima, não é? Primeira linha nós temos o estado atual S0 com entrada igual a zero. Meu próximo estado é S0, colocar esse 0 na forma binária, que é 00, saída igual a zero. Na próxima linha nós temos o estado atual S0 com entrada igual a 1. Estado atual S0 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1, vou colocar S1 na forma binária, que é 0, 1. E a saída, nesse caso, é igual a zero. Na próxima linha nós temos o estado atual S1 com entrada igual a zero. S1 com entrada igual a zero, meu estado próximo é S10, que codificado de forma binária é 10. A saída ali é igual a zero. Na próxima linha nós temos o estado atual S1 com entrada igual a 1. S1 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Então vou colocar S1 na forma binária, que é 0, 1, e a saída ali é igual a zero. Na próxima linha nós temos o estado atual S10 com entrada igual a zero. S10 com entrada igual a zero, meu próximo estado é S0. Então vou colocar esse 0 na forma binária, que é 0, 0, e a saída nesse caso ele é igual a zero. Na próxima linha nós temos o estado atual S10 com entrada igual a 1. S10 com entrada igual a 1, meu estado próximo é S101. S101 codificado em binário é 1, 1. E a saída nesse caso é igual a zero. S101 com entrada igual a zero, meu próximo estado é S10. S10 codificado de forma binária é 10. E a saída nesse caso é igual a 1. Sempre lembrando que essa situação corresponde à identificação da sequência. E por fim, na última linha, nós temos o estado atual S101 com entrada igual a 1. Estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu estado próximo é S1, então eu vou colocar S1 na forma binária, que é 0, 1, e a saída ali é igual a zero. Temos a nossa tabela de transição de estados, vamos obter as expressões de excitação e de saída. Muito bem, o passo 6 consiste em obter as expressões de excitação e saída. Vou fazer a mesma coisa lá para a máquina de Moore. Só vou colocar aqui as respostas. Então, D1 vai ser igual a E0, x negado, ou E1, E0 negado, x. D0 vai ser igual a x e y vai ser igual a E1, E0, x negado. Você pode conferir isso aí em casa. Fizemos o projeto todo para chegar na primeira constatação. Máquina de Mealy, geralmente, aí é bom botar o reforço em geralmente, não é sempre, leva a uma quantidade menor de estados. E por levar a uma quantidade menor de estados, na maioria dos casos, vai levar a uma quantidade menor de flip-flops. Então, você tem essa vantagem da máquina de Mealy em relação à máquina de Moore. Ela vai levar a menos estados e possivelmente a menos flip-flops. Mas a máquina de Mealy tem uma característica chata em relação à temporização. Para entender essa característica em relação à temporização, vamos para o LogiSim para simular esses dois circuitos. A máquina de estados implementado com Moore e a máquina de estados implementada com Mealy. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui no LogiSim. E aqui em cima nós temos a implementação da máquina de Mealy. A máquina de Mealy utiliza só dois flip-flops. Esse e esse flip-flop aqui. São dois flip-flops que ela utiliza. E aqui embaixo nós temos a máquina de Moore, que utiliza 3 flip-flops. É tanto que eu estou diferenciando aqui, ó, as variáveis de estado referente a Mealy, eu estou colocando como E1 e E0. Aqui, ó, E1 e E0. E as variáveis de estado referente a Moore, eu estou colocando como E2M, E1M e E0M, que são realimentadas aqui. Então essas máquinas aqui, elas são independentes entre si. A única coisa que é compartilhada aqui é a entrada é a mesma, e os pulsos de clock que eu coloquei no botãozinho também é o mesmo. Que eu quero ver como é o comportamento das duas máquinas, a aplicação da mesma sequência de entrada. Tá certo? Então, a sequência a ser identificada aqui é a sequência 1, 0, 1, 0. E eu vou colocar na minha entrada X essa sequência. Primeiro coloco o valor 1, dou um pulso de clock. Coloco o valor 0, dou um pulso de clock. Coloco o valor 1, dou um pulso de clock. Coloco o valor 0, dou um pulso de clock. E vou ver aqui principalmente como é o comportamento das máquinas em relação às saídas.
Essa saída de cima é a saída Mealy. E essa saída de baixo é a saída Moody. Ok? Vamos ver como se comportam essas máquinas. Então eu vou colocar um bit 1 e dar um pulso de clock. Ok? Então eu coloquei o primeiro bit da minha sequência. Agora eu vou colocar um bit 0 e dar um pulso de clock. Beleza? Coloquei o segundo bit da minha sequência. Agora eu vou colocar um bit 1 e dar um pulso de clock. Coloquei o meu terceiro bit da minha sequência. Agora preste atenção. Qual o próximo bit da minha sequência a ser identificada? É o bit 0, não é? Veja o que acontece quando eu coloco x igual a 0. Opa! Olha aqui. A saída da máquina Mealy, ela mudou. Ou seja, a saída, ela não está esperando o pulso de clock. A saída, ela já mudou. Ou seja, na máquina de Mealy, você não vai esperar o pulso de clock acontecer para a saída mudar. Por que isso não acontece? Porque na máquina de Mealy, a saída ela depende também da entrada. Então, se a entrada mudar, como é o caso, a entrada estava em 1, foi para 0. A saída muda. É tanto que se eu mudar de novo o x aqui para 1, a saída y vai para 0. Porque nesse caso não é a sequência recebida, não é? No caso, a sequência recebida é com x igual a 0 aqui. Então, na máquina de Mealy, a entrada mudou, a saída muda. Ou seja, eu recebi um bit 1, dou um pulso de clock. Recebi um bit 0, dou um pulso de clock. Recebi um bit 1, dou um pulso de clock. A minha máquina de Mealy já fica gatilhada. Quando a minha entrada mudar para 0, eu não espero o pulso de clock. A minha saída já vai para 1, identificando a sequência. Agora veja aqui a saída da máquina Moody. A saída da máquina Moody ainda não mudou. Ela está esperando só o pulso de clock acontecer. Quando o pulso de clock acontecer, aí a saída da máquina Moody ela vai identificar a sequência. Por quê? Porque na máquina Moody a saída depende apenas do estado. Então a máquina Moody está esperando acontecer o pulso de clock para chegar no estado de identificação da sequência e, por consequência, esse estado de identificação da sequência mudar o valor da minha saída. É tanto aqui que se eu der um pulso de clock, olha o que acontece com a saída da minha máquina Moody. Ela vai para nível lógico alto, porque nesse caso identificou a minha sequência. Então na máquina Mealy, a saída ela é dita desincronizada com o relógio. Por que ela é dita desincronizada com o relógio? Porque nesse caso aí, se a minha entrada mudar, a minha saída muda. Já na máquina Moody, a saída sempre é sincronizada com o relógio. Ou seja, a saída só muda quando eu tiver os pulsos de clock. Então nós temos uma característica aí da máquina Mealy que é um pouco problemática. Porque em algumas situações, justamente esse problema do desincronismo com o clock pode gerar uma confusão. Pode gerar, por exemplo, um glitching, pode gerar um problema. É o caso que acontece, por exemplo, se você tiver entradas que são sujeitas ao ruído. Então, as entradas sujeitas ao ruído podem variar os valores. E como lá na máquina de Mealy, se a entrada mudar, a saída pode mudar, porque a saída depende tanto da entrada como do estado. Então, você vai ter uma máquina que ela é muito suscetível ao ruído também. Professor, como é que você pode solucionar esse problema do desincronismo das saídas com o relógio? Vou desabilitar aqui a simulação, só para reiniciar, e vou explicar aqui o que você pode fazer. É uma solução muito simples. É só pegar essa saída, que está aqui nessa porta lógica, ao invés de eu pegar ela de forma direta, eu pego ela através de um flip-flop. Então eu pego aqui a minha saída, ligo num flip-flop. A minha saída do flip-flop, a saída que é a saída da minha máquina Mealy, agora sincronizada, e eu ligo o clock do registrador da minha saída, o clock do meu flip-flop de saída, ao clock do sistema. Agora, dessa forma, a máquina Mealy vai se comportar exatamente igual à máquina Moody. Quer ver? Vou habilitar a simulação novamente e vamos simular para aquela condição de entrada que eu coloquei. 1, dou um pulso de clock. 0, dou um pulso de clock. 1, dou um pulso de clock.
E veja que quando eu mudar para 0, embora a saída aqui original da minha máquina de melee, ela vai para nível lógico alto, a minha saída mesmo, a minha saída sincronizada, ela vai esperar o pulse de clock acontecer para que ela seja atualizada. Ó. Tá vendo? Então nesse caso aqui, a saída da máquina de melee está sincronizada com o relógio da mesma forma da saída da máquina de Muri. Só que tem um problema aqui. A questão é que você perdeu toda a vantagem da máquina de melee, porque você adicionou um flip-flop. Então, no final das contas, não mudou muita coisa. A máquina de melee economiza nos flip-flops referente às variáveis de estado, mas ela pode acrescentar flip-flops para sincronizar a minha saída. Aí é a questão de jogo, né? A questão de trade-off. Qual é a melhor situação? Aí você vai ter que estudar. Por exemplo, para esse caso aqui, é muito interessante utilizar a máquina de melee, mesmo com esse flip-flop na saída. Porque a minha lógica combinacional para determinar o estado próximo de saída, na máquina de melee, ela está menor do que na máquina de Muri. Mas essa questão de qual é o melhor modelo de máquina, aí vai depender muito. Realmente, não tem como dizer, cravar 100% dos casos, que máquina de melee é melhor, máquina de Muri é melhor. Depende muito da situação. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Terminamos aqui a nossa série de vídeos referente a projeto de máquinas de estado. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro para todos vocês. Nós detalhamos vários projetos e para finalizar aqui nós detalhamos uma diferença entre máquina de melee e máquina de Muri. No próximo vídeo vamos começar a explicar o processo de minimização de máquina de estados. Ou seja, você tem uma máquina de estados com, por exemplo, 5 estados e minimizar para uma máquina de estados, por exemplo, com menos estados, por exemplo, 3 estados, mas que elas representem o mesmo comportamento. Então a gente vai estudar algumas técnicas de minimização de máquinas de estado. Então conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.